Algumas pesquisas em curso no nosso país estão, e no mundo também, né, estão sendo promissoras. Essa pesquisa do Hospital Sírio-Libanês foi desenvolvida por médicos, uma médica brasileira, né? E dos 50, de todos os pacientes que estavam usando anticoagulante, 56% teve alta mais rápido. Isso porque a Covid-19 produz pequenos trombos que atrapalham a circulação para as células pulmonares. Então, o que vai acontecer? Com essa má circulação, a célula vai morrer mais rápido. Você tomando um anticoagulante, né, você estaria melhorando essa circulação e, como consequência, o agravamento seria menor. Então, essa é uma pesquisa muito interessante, muito promissora. Os estudos com a cloroquina não são muito conclusivos, apesar que o Ministério da Saúde liberou o uso da cloroquina desde que haja um entendimento entre paciente e o médico, tá? Uma concordância, né? Mas esse estudo em específico que foi feito num pronto-socorro em São Paulo apontou a seguinte situação. De acordo com a dose que o paciente tomava, a dose de cloroquina que o paciente tomava, a porcentagem de mortes foi maior. Então, pacientes que tomavam 600 miligramas de cloroquina, né, por dia, 39% desses pacientes morreu. Daqueles que tomavam 450 miligramas de cloroquina por dia, 15% desses pacientes morreram. Isso significa que dose maior, maior chance de morte. O estudo foi, então, interrompido, e o grupo ele desaconselhou o uso da cloroquina por este motivo. Bom, com o início do distanciamento social, o que se pretendia era evitar esse aumento brusco que está mostrado aí para vocês na curva em vermelho. O Sistema Único de Saúde ele tem uma capacidade de limite de leitos para abrigar pacientes com agravamento. E se esse número ultrapassasse, então os médicos teriam que decidir quem morre e quem vive. Uma situação meio complicada. Com o distanciamento social, esperava-se então que a curva fosse mais parecido possível com esse gráfico que está em verde, né? Então, existe uma capacidade limite do SUS de receber pacientes com agravamento, né? E essa curva, então, não deveria passar dessa capacidade limite. Para vocês terem uma ideia, numa pesquisa que foi publicada na Folha, dia 25 de abril de 2020, tinha 4,3 mil leitos de UTI em São Paulo. 77,3% desses leitos estavam ocupados. Ou seja, nesse dia a gente já estava próximo de chegar ao limite de capacidade do SUS. Esse gráfico ele ficou um pouquinho poluído, peço desculpas, mas quando no dia 10 de abril nós atingimos aqui no Brasil, né, 1.000 mortes, eu procurei um gráfico que me mostrasse quando a Itália chegou em 1.000 mortes. E a gente acabou observando uma coisa bem interessante, né? Esse gráfico aqui é de 20 de março, tá? A gente tem aqui, né, na Itália, quando está marcado aqui 1.016 mortos, uma quantidade de casos notificados de 10.149 pessoas, né, infectadas por Covid. Então, eu fiz uma brincadeirinha aqui. Então, coloquei em cima o número de óbitos e embaixo o número de casos notificados. Simplifiquei o valor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então, essa relação 1.000 por 10.000 da Itália, em março, deu 0,1.
Aqui no Brasil, em 10 de abril, tinha aproximadamente 20 mil casos notificados para 1.000 óbitos, né? Fazendo essa continha, você vai perceber que o valor encontrado aqui é 0,05, ou seja, né? Este cálculo me possibilitou, me apontou que, interpretação minha, tá? Que o distanciamento social estava funcionando até então, né? Quando chegou em 25 de abril, eu fiz de novo essa comparação com esse mesmo gráfico. E olha que coisa interessante. Em 25 de abril, no Brasil, nós temos 4.016 óbitos para 58.509 casos confirmados. A relação aqui deu 0,06. Pegando esses dados de 20 de março para a Itália, olha só o que acontece. 4.032 óbitos por 47.021 casos confirmados. E deu essa relação 0,08. Vocês percebem que a relação número de óbitos e casos confirmados aqui está chegando muito mais perto. O Brasil continua sendo menor que a Itália, porém já está chegando mais perto. Isso é um motivo de alerta para nós. Um outro estudo que também é motivo de alerta para nós foi publicado aqui no G1, né? É um estudo que foi publicado por esse pessoal do Observatório Covid-19. Esse observatório, ele é composto por várias entidades, entre elas diversas universidades brasileiras que fazem estudo sobre, né, a Covid no Brasil. E esse gráfico ele é bem interessante porque ele pega o 28º dia de pandemia de todos os países e faz uma comparação. É claro, gente, que a gente tem que entender uma coisa, que cada país tem a sua especificidade. Por exemplo, a Itália tem uma população de pessoas idosas maior do que o Brasil. Tá? Isso serve só como um parâmetro para a gente ver como que está sendo o trabalho epidemiológico aqui no nosso país. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, né, o tempo de duplicação de óbitos é de 9 dias e 14 horas. Na Espanha, em 8 de março, esse tempo, né, é de 12 dias e 7 horas. Tá? Ou seja, na Espanha, 8 de março, era o 28º dia de pandemia, como no Brasil. Tá? Então, você veja que aqui no Brasil, o número de óbitos está duplicando um pouco mais rápido que na Espanha. Esse gráfico mostra o seguinte, que o Brasil, vamos dizer assim, a epidemia aqui está sendo mais letal do que na Espanha. Veja que nós estamos, né, numa situação um pouco melhor que a Itália, que a França, que os Estados Unidos, porque como o gráfico está mostrando aqui, quanto mais para baixo, né, mais letal está sendo a pandemia. Então, o país que está mais crítico é os Estados Unidos, no caso. Né? E tanto os Estados Unidos, França, Espanha também, como a Itália, demoraram para começar o isolamento e distanciamento social. Isso é um alerta para nós, porque, né, nós estamos numa situação um pouco melhor do que alguns países, mas não estamos numa situação muito confortável. Esses dados epidemiológicos, eles são atualizados a cada hora no Ministério da Saúde. Então, eu estou mostrando aqui a data e a hora de quando eu peguei, né? Porque a gente não dá conta de ficar atualizando a todo segundo. Então, em 25 de abril, às 16 horas, o Ministério da Saúde registrava 58.509 casos confirmados e 4.016 óbitos. Note que, comparando com 10 de abril, olha só, de 20 mil para 58 mil, quase que dobrou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais que o dobro.
Mas o número de óbitos quadruplicou, porque foi de aproximadamente 1.000 para 4.000. Isso também é um sinal de alerta para todos nós. As medidas de prevenção, então, continuam sendo, né? Lavar bem as mãos, higienizar com água e sabão, com álcool gel, cobrir nariz e boca quando espirrar e tossir, usar máscaras, né? Foi muito recomendado até mesmo o uso de máscaras caseiras, evitar aglomerações, manter ambientes bem ventilados, evitar compartilhar objetos pessoais. É importante salientar que o uso da máscara deve seguir uma regra. Então, você deve lavar as mãos antes de manusear a máscara, segurar a máscara pela alça para poder colocar, cobrir o nariz e o queixo totalmente com essa máscara, não tocar na máscara, né? Durante o uso, porque a máscara é um filtro, ela está retendo vírus. Se você tocar nela, esses vírus vão para sua mão. Se a máscara umedecer, você deve jogá-la fora, mas para poder tirar do rosto, você segura pelo elástico. E se for uma máscara descartável, você joga no lixo. Agora, se a máscara for dessas caseiras, né, você então não deve deixá-la em contato com o seu corpo depois que tirar. Você vai colocar num saco plástico. Chegando em casa, você imediatamente coloca em água, sabão e cloro. A proporção recomendada, né, por essa universidade é de 50 ml de água sanitária para 950 ml de água. Deixa 15 minutos e você vai poder lavar normalmente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouco com algumas informações. É claro que dentro da nossa limitação, desejo muito que o nosso retorno às atividades escolares seja o melhor possível. Eu acho que acaba sendo até positivo um modo diferente de ter as aulas. Então, o que eu desejo para vocês é que aproveitem bem esses momentos de estudo um pouco diferente. E qualquer dúvida, só nos procurar. Muito obrigado.